Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast das produções de Show de Diário para matar saudades dos filmes da nossa vida. O meu nome é Bruno Lopes, meus amigos chamam-me Abé e tenho comigo os meus queridos Miguel Pité, André e Hugo. E hoje vamos falar sobre o Hook, filme de Steven Spielberg de 1991. Only you can save your children. You must make yourself remember. Remember what? Peter, don't you know who you are? Have to fly, have to fight, have to crow, have to save Maggie, have to save Jack. Okay, back. Oh my God, where are we going? To Never Never Land. I hate Peter Pan. Hoje vamos falar sobre o Hook de Steven Spielberg e o filme é de 1991. De certeza que este não vai ser o último filme que falamos do Spielberg aqui no nosso podcast. E este filme tem um mega elenco. Tem o Robin Williams, Rest in Peace, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Maggie Smith, Bob Hoskins e mais uns quantos. Este filme foi escolhido pela nossa querida André, que não está cá hoje. Portanto, eu vou passar a bola primeiro ao nosso querido Hugo. Hugo, diz-me tudo sobre o Hook. Bem, o Hook. Eu por acaso tinha visto o Hook há 2 semanas, antes de voltarmos a escolher, e fui rever outra vez. E agora, revendo, passando os olhos pelo Hook, com os olhos do Show de Diário, daqui do Fitas da Vida, fiquei um bocadinho desiludido. Mas depois mas falamos disso mais para a frente. Mas gostei do Robin Williams, gostei de voltar a revê-lo com todas as emoções que ele dava ao filme, que ele dava a todos os filmes, aliás. E foi muito mais por aí, foi muito mais por estar atento a esses pormenores do que propriamente rever um filme que eu já tinha visto vezes e vezes na infância e também aqui agora com o Show de Diário, com o Fitas da Vida. Miguel. Bem, eu estou a adorar este painel, está muito bom. Assim, não quero falar muito sobre o filme, mas dizer que era um filme, talvez dos que escolhemos até agora, o filme que estaria mais presente na minha cabeça. A nível de memórias seletivas, mas tudo o que ligava ao filme e a cola do filme, talvez fosse algo que eu já não me lembrava muito bem. Mas pronto, é sempre um filme de Spielberg, é sempre aquele filme que nós sabemos que nos tocou bué quando éramos putos, e isso o Spielberg é aquela qualidade que ele tem e que, como o Abé disse, não vai ser a última vez que vamos ver neste pod, de certeza. Mas pronto, não me vou prolongar muito mais agora sobre pormenores. Quero saber o que é que o meu piratinha ali em baixo, o que é que ele achou. A pergunta era o que é que eu achei do filme? O que é que me soube desta vez ver? Porque eu já vi este filme. O que é que sentiste? Até gastar a cassete 500 mil vezes, formou um bocadinho a minha ideia do que era o romance até. E hoje em dia percebo que era perigoso. Explica Fica bem de cena. Spielberg a estragar crianças desde sempre. Mas sim, bateu-me bem. Curti bem ver de novo. E tal como o Hugo disse, também tive perspectivas que nunca tinha tido, claro. E lá está, eu estava um bocado preguiçoso para ver o filme porque eu achava que me lembrava de tudo. Isso também me aconteceu. Isso aconteceu. E não me lembrava de tudo. E há cenas que não envelheceram bem. E outras que envelheceram bem também. Por isso está-se bem. Eu não só não me lembrava de tudo, como pensava que preferia umas partes do filme e afinal prefiro outras. Okay. Eu vi o filme tantas vezes, sabia tantas, ainda sei tantas falas e canções de cor, e pensava que as minhas partes preferidas eram as da Terra do Nunca.
Mas o que me bateu mais foi, não sei se é de ser pai, mas eu fartei-me de chorar com a relação dele com os putos no início. Eu não sabia que aquilo me ia bater daquela maneira, mas fartei-me de chorar. A identificação com o Peter Benning foi forte, tipo perder o sentido do humor, ficar sem imaginação, estressado com o trabalho, ver perigo em todo o lado, quebrar promessas aos filhos, pedir ao filho para fazer menos barulho porque quer brincar, porque o filho quer brincar com ele, tipo essas cenas bateram todas bué. E eu não sabia que eram essas as partes. Pensava que quando eu era miúdo, claro, as partes do Terra do Nunca que eram que era a diversão do filme, mas desta vez eu fiquei bem impressionado com o Robin Williams, com a relação dele, com a transformação dele. Eu não me lembrava dele ser tão podre no início. ser tão malvado, estar tão corrompido pelo sistema. Mas no início, reparas também na banda sonora que ele é quase a gozar. Tipo, ele está a gozar com aquela cena. Por acaso, antes já lá vamos, mas foi uma das cenas que eu acho que não envelheceu muito bem. Mas a música. Principalmente essa do início. Foi algo que para mim deu completamente um aspecto de sitcom australiana. Tipo, que vai começar. Também tipo, tirou-me um bué. Imagina, eu estava a ver a sequência inicial e até por acaso estava a comentar a mesma coisa que o Abel estava a dizer agora, tipo, há bué pais que precisavam de ver este filme outra vez, porque a maior parte das pessoas viu este filme como criança. E na verdade esse início é mesmo, o início e na verdade a moral toda do filme é mais para um adulto do que para uma criança. Mas irritou-me bué essa banda sonora do pianinho na sequência inicial, porque tirou bué a seriedade à cena. Mas se calhar foi de propósito do Steven Spielberg. Foi, de certeza, mano. A mim estava-me a dar um ar de sitcom que eu não estava a curtir esse piano inicial. Mas também era para os putos não ser logo tão pesado ao início. Claro, pois, se calhar, para todos. E ao mesmo tempo a ridicularizar os adultos que fazem aquilo. Então, se calhar vamos começar as nossas categorias. Começamos, como sempre, com a nossa cena preferida do filme. Quem é que ganhou para ti, André? Tenho duas que tenho dificuldade em escolher, mas posso dizer a primeira que eu acho, a primeira que eu escrevi, que foi quando aquela cena em que a avó Wendy se percebe que o Peter se transformou num pirata e lhe diz: "So Peter, you've become a pirate." Que é mesmo aquela dica para os adultos, estamos a falar. E depois essa é a minha frase preferida. E a outra cena que eu tinha posto era o casal a voar com o pó de fada, quando ela está a levar o Peter para Neverland. Reparas que o casal está a beijar na ponte, recebe os pauzinhos e começa a levitar. Tenho uma curiosidade para essa cena. Quando chegarmos às curiosidades. Miguel? Olha, tenho aqui algumas. Porque é bem difícil escolher sempre a cena preferida. Porque há cenas que batem em campos diferentes. Por exemplo, uma que eu acho que foi bem fixe por tudo no filme, é um pormenor, mas são uns segundos, mas eu acho que tem bem significado. É a primeira vez que a Wendy aparece no cimo das escadas e quando ela diz "Hello boy", e depois a cara dele muda por segundos, parece que ele por segundos se lembra. Tipo, ali, adorei esse momento, achei que foi bem significativo. Ela no cimo das escadas, ela no cimo das escadas é bada louca, é uma ganda frame. Exatamente. E depois tem também quando o Rufio define a linha e todos passam a linha menos daquele puto pequenino, que eu adorava. Essa parte era uma das que eu tinha na minha cabeça bem memorizada, que eu gostava bem. E depois ele diz: "Oh, there you are, Peter." Essa parte é bem boa. É da gira. E a parte mais emocionante para mim foi quando ele e o Rufio o Rufio já está convencido que é o Peter Pan, dá-lhe a espada e começam a fazer o crowing todos juntos e a festejar com os putos. Essa parte foi bem, para mim, emotiva. Também me dá arrepios ainda. Também me dá arrepios ainda essa cena. Menção honrosa para aquele puto gordinho a enrolar-se como uma bola e a Claro.
Adorei, puto, adorei. Isso é Mas uma que é um boneco, basicamente. Era uma das Pois cenas é. que eu pus no, que não envelheceram bem. muito bom. Não, isso está Tá bom. espetacular. Eu adorei. É o Better Call Adorei. Saul. Essa Ah, também que adorei. boneco. maravilha. Isso é lindo. Eu pus também o Oh There You Are, Peter, do miúdo a descobrir que o Peter afinal está ali também. Lindo. Mas o banquete, claro, o banquete a fingir que para mim aquilo, eu lembro-me de ver aquilo em Muito miúdo bom. e achar isto é lindo, meu. Eles estão mesmo a curtir mesmo bem aquilo, não está ali nada. E depois na cena seguinte, quando mostra a comida, quando o gajo manda tipo a cena a fingir e o gajo fica mesmo com aquilo, eu em miúdo, eu lembro-me de ficar maravilhado com aquilo. Também vou começar a comer a fingir e não sei o quê. Mas a cena fixe a cena que eu mais curti foi no início, quando ele está ao telefone com Brad. o Brad e a sombra do puto a brincar com a irmã atrás, a começar a crescer a sombra e ali dás conta que afinal o gajo não é o Peter ainda, não é o Peter Pan e a sombra está um bocado desfasada do que era e curti muito essa cena, Yeah. Yeah, não, essa cena é brutal. Aliás, os pormenores das sombras são sempre brutais aqui. Sim. Yeah. Yeah, eu pus a cena do jantar, principalmente se fores um jovem que adora comer, como eu sempre fui, quando ele finalmente faz a comida acontecer. Aquilo é mesmo um banquete dos deuses, é mesmo um sonho de qualquer criança. Yeah. Mas a minha cena preferida, por acaso, é essa que tu estás a falar, Hugo, e eu escrevi a cena toda, desde o momento em que a Moira chama o Peter para vir falar ao telefone porque é urgente, e o negócio falhou, e os putos entram no quarto a brincar, e há um crescendo de emoção, e o puto faz a sombra, até que ele diz qualquer coisa de why don't you just shoot me in the head? E o filho faz bang, bang, Yeah. e ele explode e diz: Moira, tira-os daqui, isto é a chamada da minha vida. Ele faz uma cena tipo vida ou morte, isto é a chamada da minha vida. E ela dá-lhe o sermão, e quando ele vai tentar outra vez, ela manda pelo telefone. Yeah. Adoro essa cena toda, adoro depois ele tipo a começar a pensar: será que isto é mesmo a vida que eu quero para mim? Porque, essa cena, eu quase nem consegui ver a cena de chorar. Estava-me a cair lágrimas, mesmo tipo bebê a ver essa cena. Está muito boa, está muito boa. E depois a combinação dessa cena com a cena final em que ele chega de Terra do Nunca e manda ele o telefone pela janela, que já não quer nada iluminou-se e já não quer nada com aquela vida. Yeah. Vamos ver. Vamos ver. Melhor quote do filme. O que eu quero é Diz, André? Foi o André que disse qualquer coisa. Não, desculpa, estava só a falar bem do ator. Yeah. Ele deu-lhe bem nessa cena. Acho que tem futuro. Tem futuro, yeah. Neste caso não tem mesmo. Não. Rest in peace. Rest in Mas tem peace, sempre, Robin Williams. estará sempre nos nossos corações. E melhor quote do filme, Yippee-ki-yay. Bem, eu já disse que eu tinha posto o So Peter You Become a Pirate, da Wendy. E pus também uma frase que, embora não seja muito mágica, mas lá está, para aquela parte que tu estás a falar, obedece para traçar o quão corrompido foi o Peter pela urbe e pelo nosso cotidiano. O My Word is My Bond, que ele diz 3 vezes para ir no início, sabendo perfeitamente que quebra sempre o seu bond. Yeah. Pus estas duas. Pá, eu tinha posto também o Oh There You Are, Peter, o puto pequenino, na linha. Yeah. Mas houve uma cena que eu gostei de ver o diálogo todo do Hook, que era a cena de estar sempre a dizer good form, ou bad form. Tudo a dizer. Era isso, estavam sempre a rir com isso. Good form, bad form. Eu pus eu tenho o Oh There You Are, Peter, porque é mesmo aquela frase que me ficou. Mas eu acho que aqui eu vou optar pelo All Grown Ups Are Pirates. Já nem lembro quem é que diz, mas alguém diz isto. Pai. E acho que identifica. Acho que não é identifica. Acho que se calhar diz muito daquilo que também é o filme, como acho que foi o Miguel que disse há bocado, que é um filme que os adultos deviam ver outra vez. E acho que esta frase vai nesse sentido também. Porque identifiquei-me um bocadinho com o pirata da urbe. Está um bocado desfasado do que era em criança. Sem dúvida.
A cena interessante é que este filme, porque vocês já disseram todos que os adultos deviam ver, este filme não foi muito bem recebido pelos críticos, e eu acho que, em parte, é porque os críticos são todos adultos e já estão corrompidos e não se conseguem, Não. ligar a este filme. Mas, tipo, por acaso é Mas eu interessante não estás a dizer esqueci. isso, porque eu tinha uma sensação quando vi o filme, que é, eu sinto que essa mensagem devia ser recebida pelos adultos, mas quando eu vi este filme ontem, por acaso eu senti mesmo que o filme está realizado para crianças. Senti mesmo, tipo, na realização do filme para crianças. Mas pronto, a mensagem é que eu acho que devia chegar a esse público mais adulto. Mas é verdade que o filme é mais para crianças. A forma. Mas a forma. Porque Sim, até eu lembro. porque o filme não era para ser um filme assim como foi. Era para ser um musical, aliás. E, Yeah. Yeah. Não contas Por essa, isso- não estragues Tá essa bem. curiosidade, por amor de Deus. Ok. A quote que eu escolhi é, para além do Bangarang, que eu adorava quando era miúdo, só eles dizem Bangarang. Bangarang. A Tocava frase que eu Bangarang, escolhi foi a frase final, quando eles estão na janela, a Granny Wendy diz-lhe, "So your adventures are over." E ele diz, "Oh no, to live. To live will be an awfully big adventure." E é um callback a uma cena que ele está a lutar com o Hook, em que o Hook diz, die. "Prepare to die." E ele diz, "To die would be an awfully great adventure." Muito bom. Quem é que vocês puseram como o Mantorras do filme? 5 ou 10 minutos, mas parte tudo. Eu pus as sereias. As sereias. Oh yeah. Dá-lhe. Onde é que elas aparecem? Putz, são elas que apanham o Peter Ah, quando cá ele sai embaixo. do gavião. Pois é. São elas que lhe dão ar. Três São elas que beijos. lhe dão ar. Pois é. Estão ali pouco tempo, curto, mas grosso. Elas marcam ali uma coisa importante, é verdade. Marca o primeiro boner do André. Não é do Peter, é do André. aliás, este filme está cheio de inuendos sexuais incríveis. Mesmo. Eu não estava nada à espera. Isso eu não me lembrava nada. Aí, o inuendo sexual entra é uma sanhada. Já lá vamos. Já lá vamos. Então, o Mantorras para o André é sereias? É isso? As sereias, É uma delas e o puto que reconhece o Peter também na linha. Esse puto. Claro, Para mim, esse puto, obviamente. E eu pus também a Liza, a cotinha lá da casa, porque a entrada quando elas recebe é mesmo clássico. Que entusiasmo. Ok. Eu ri-me bem porque fez lembrar bué tias e bué situações similares. Mas foram esses dois que eu pus. E a Liza também lhe dá no fim, quando tudo lhe sai pela janela, ela grita outra vez, é o mesmo entusiasmo máximo. E o gajo tinha perdido mesmo os marbles. É piada, não é? Perder os marbles. Cá maluco. Roubaram-me muitos berlindes quando era puto, meu. E quando vi o gajo, lembrei-me logo desses berlindes todos que me roubaram. Se calhar não te roubaram. Se calhar estão no Neverland. Se calhar perdeste. Estão perdidos. Eu escolhi o meu Mantorras é o Smi, só porque gosto muito da personagem dele. Eu adoro também. E ele não sei se ele aparece sequer, ele se calhar aparece mais que 10 minutos, mas eu adoro o Smi. Eu ia pôr, mas realmente depois pensei que ele parecia bué. Era mais importante. Parece bué. E tem um cargo, um papel bem importante ali com o Hook. Que aquilo depois soa um bocado a relação ali, uma tensão sexual ali entre os dois. Não sei se é polémico, mas eu acho que eles que abafava a palhinha. Não sei se Abafava-lhe o Hook. Abafava-lhe o Hook, Eu escolhi a Maggie Smith. Eu não sei se a Granny Wendy, eu não sei se ela entra mais que 5 ou 10 minutos, que eu já estou a fazer batota, mas às vezes o Mantorras entrava mais cedo porque o Benfica precisava de ajuda mais cedo. E ela tinha na altura 57 anos, a fazer uma vozinha de 80 e tal, e ela dá-lhe mesmo todas as cenas ela dela. agora é que ela está igual ao Wendy. Agora é que ela está, a personagem. E eles só usam os 57 anos dela nos flashbacks do Peter. Até lá é só
Yeah. Não, mas realmente, olha, muito bem jogado, porque eu acho que ela realmente é uma torre deste filme. Agora estou a dizer, se for pensar, ela não aparece assim muito, mas tem um impacto enorme. Mas é que ele escreve a história, basicamente. Yeah, lindo, muito bom. História dela. Que é uma cena que eu ainda não percebi muito bem. Tipo, quando chegamos àquela parte do Grande Falha, eu quero fazer perguntas. Já vamos. Vamos, calma, amigo. Vamos. Então, e quem é que é o vosso eixo? É aquele gajo do filme? Tentei, não encontrei nenhum que eu não soubesse o nome e ao que eu conheço, ou que eu conhecesse sem saber o nome. Yeah. Eu tenho Não, mas não é dois. preciso não saber o nome. É só, tipo, não estavas à espera. Por exemplo, para mim, neste caso, foi a Gwyneth Paltrow. Fiquei mesmo completamente à nora, não sabia que ela ia entrar. Ai. Qual é que é ela? Quando Também ela não me apareceu, lembrei. ela é a Wendy em nova. Yeah. E fiquei bué, foi o que eu pus aqui porque não estava mesmo à espera. Eu lembrava-me dos outros todos, mas dela não me lembrava mesmo que aparecia. Yeah. A Gwyneth Paltrow é a Wendy. André, é a Wendy no flashback do quando ele se está a lembrar. Quando está tá na cama e está na cadeira junto ao laranja Reparei também. sim. Yeah. Yeah. Gwyneth Paltrow é depois a mulher do homem Iron Man, né? Sim, exatamente. É essa, Ok, então, reparei nela, reparei. Mas eu sabia Estás o a ver? nome. Não sabias o nome da Gwyneth Paltrow. Sim, mas sabia quem era. Tipo, olha, a mulher do Iron Man. Não, mas a mesma ideia é mesmo essa, é tu saberes quem é e não estás à espera que esteja Yeah. no filme. É. Eu pus o gajo que faz o Smee, porque ele faz este Bob filme Hoskins. depois acho que é depois. O Super Mario, né? Ele faz o Do Super Roger, Mario. ele faz o Do Roger Rabbit também. Roger Rabbit. E ia na altura, bué da puto, claro que não ia saber o nome dele. E andei bué de anos sem saber o nome dele. Tantos anos. Ok. E só há pouco tempo é que soube. Yeah. E por isso é que pus o Smee. Yeah, eu pus o Bob Hoskins também porque na altura quando eu era puto ele era o gajo do Hook, do Roger Rabbit e do Super Mario. Pus o miúdo, que para mim era sempre o miúdo porque ele era o miúdo deste filme e o miúdo do Dick Tracy. O filho dele, né? o Jack. Yeah. O Jack é o puto do Dick Tracy. Eu adorava o Dick Tracy quando era puto. Também eu. Também era uma boa escolha. A cara Bem diferente, está bem diferente. E um dos piratas, o Black, é o treinador do Apollo do Rocky. O Apollo Creed é o treinador dele, o Duke, e também é depois treinador do Rocky no Rocky 4. Não, peraí. Qual pirata é que estás a falar? Pirata Black. Qual deles? Aquele que põe dentro da boo box. Que está-se a rir para dentro. Está bem. A rir-se quando eles estão a deixar cair os escorpiões. Ok, lindo. Olha, por acaso, quem vai para dentro dessa caixa é depois lá mais para frente falar. É curiosidade. Yeah. Dicas que não envelheceram bem. Aqui temos cenas woke ou efeitos datados. Sim, alguns efeitos datados, tipo o fato da sereia com o rabo, via-se mesmo que era aquele esferovite, quase. Ok, mas água mesmo tudo. No fundo o André só estudou a fundo os planos das sereias. Eu tenho as sereias na pausa do João Baião e ele sabe tudo sobre a cena das sereias. Porque na altura confundi um bué quando era puto. Então, mas o que é isto? Tá bom, puto. Não, mas olha, assim, pronto, os efeitos, eu por acaso não liguei muito. Mas são datados, não é? Tipo, eles a voarem, etc. Mas o que eu pus, dicas que me envelheceram bem para mim, foi a banda sonora inicial, aquela sequência, que acho que tirou impacto, mas também são sinais dos tempos, se calhar. Hoje, se calhar o Spielberg não faria isso. Depois... A banda sonora, essa que estás a falar, é a banda sonora toda até à chegada dele ao campo e tudo. É só a faixa de piano, é aquela faixa de piano tipo Cheers, tipo vai só Cheers. E depois vamos. Falei também quando eu estava a dizer que parecia um filme construído para crianças, mais no sentido da cadência da história. Parece que é tudo bem rápido, acontece tudo mesmo bem fast, e nesse sentido da edição acho que não envelheceu muito bem. Tipo, parece um pouco corte e costura assim rápida. Parece um filme diferente ao início. E depois, no geral, o inuendo sexual que já falei aqui, que hoje em dia muita coisa seria 3 sereias a dar beijo na boca, mal ele cai,
a flor vai cheirar o órgão genital dele, não sei porquê. Yeah. Podes crer. Conheces todos. O bacana vê a Moira na cama, nem a conhece, e vai-lhe dar um beijo na boca logo em frente à Wendy. Yeah. Não, e essa relação com o Andy, Bud Freak também. A relação com a Wendy é uma Eles cena. eram o quê, afinal? Pois, yeah. Ele era Eles- bacana que tomava conta dos órfãos ou eram what the fuck? Não, quem é que é Não, aquilo? mas Ele a quando- relação com a Wendy já é do original, né? Tipo, Yeah. supostamente. Mas, Só mas que ele não cresce. yeah, e vai ficando um pouquinho complicada porque o Andy continua a crescer e ele vai lá. Então e vai ele da vai lá Andy e e no- vai à neta. Putz, isso é um filme porno. e mesmo neste filme, quando eles estão na cama e ela lhe está a contar a história do super-homem, ela faz-lhe grande festinha sensual na cara e ele Yeah, e o, yeah. o Peter Yeah. até fica muito beca. O que é que se passa aqui? A Val Andy, Yeah, o que é que se passa? A avó Estou a Andy. sentir aí. Yeah. Só mais uma coisa que eu acho que não envelheceu bem foi o acting da Julia Roberts neste filme, por Epá, acaso. Olha, Yeah. eu por acaso na nossa categoria do Recast, eu pus qualquer uma no lugar da Julia Roberts. Yeah. 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 Não, mas também a É. culpa não foi só dela, porque muitas vezes ela estava a falar, estava a reagir a uma cena que não estava a acontecer nada, e ela reagia de verdade, maneira yeah, nada a ver pois. com o que estava a Yeah. fazer. Yeah, pode ter Tinha a ver sido a com a direção, tecnologia, podem não lhe ter dado as melhores condições de trabalho. Mas Ela sim, podia Julia estar a Roberts, fazer yeah. sozinha Sim. cenas. Yeah. Julia Roberts já provou em vários papéis que é boa atriz, não é por Yeah. aí. Simplesmente Yeah. aqui parecia quase que, não sei, que foi um bom negócio para ela. Quer dizer, eu me Yeah. fazia lembrar. Isso é o Clube Porque Disney. não senti que ela deu tudo. Eu, para além dessas, ainda pus há um bebê à chuva e fez-me uma confusão o bebê estar a levar com a água e a chorar mesmo ali Era meu bebê, não era CGI, yeah. Epá, e também, eu acho que isto vem do livro. Quando ele É que diz. está o bebê à chuva? É quando há um callback de memória Yeah. em que ele está abandonado, ou alguém está abandonado num centro. Yeah. Ele está aí É num quando os carrinho, pais o lembra-se abandonam. também, Yeah. o carrinho base, e depois ele cai para um centro, Yeah, exatamente. uma cena e ele fica à chuva aí. E é Yeah. quando o Tinker o salva e o leva para Neverland. E acho que há uma cena que vem do livro que é eles estão sempre a dizer Adventures with the Indians e Adventures with qualquer coisa. E o Adventures with the Indians eu fui ver e aquilo não é bem aventuras com os índios. É matar os índios. Yeah, mesmo. Pois. É um bocado surreal. Mas pronto. Aventuras. Yeah. Nem O ma- livro também nem ma- é escrito noutra nem ma- altura, não é? desco- Yeah, é nem ma- escrito em desco- É mesmo há 1911, ok? descobrimentos portugueses. Descobrimentos, exatamente. Yeah. 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 Então, Mano, tens alguma coisa? desculpa lá, foram descobrimentos. Não, diz. Nem vamos começar essa discussão aqui. Não. Eu quando disse a brincadeira dos descobrimentos, até pensei, se calhar é melhor não irmos por aqui, que é para ver. Porque depois ainda temos. Não é que posso falar. Bora. Então, Qual é o próximo? o próximo é Paz ao João Baião. Nos gloriosos anos 90 havia um programa de televisão chamado Big Show Sick e o João Baião, durante o intervalo, dizia: vai lá fazer um xixizinho. Qual é que é a parte neste filme em que dá para ir fazer um xixi à vontade que não se perde nada? Eu não tenho nenhuma aqui. Eu tenho só aquele intervalinho depois do casal estar a dar o beijo, levantar-se e chegar a Neverland. Eu tinha a parte do discurso na homenagem ao Andy. Foi aí que adormeci. Eu adormeci um bocadinho. Ok. Por isso é Ah, que tu pus. disseste que eu não sei se Yeah. ia. É assim, eu por acaso não pensei que fosse esse que tu ias pôr. Imagina, quando ele aprende a voar outra vez, depois tipo vai logo jogar basquete e isso, aí essa parte é tipo... Yeah. Mas ao mesmo tempo é tão rápido que não pus o Paz do João Baião porque é tudo bem rápido, tipo, acontece tudo bem rápido. Yeah. Eu pus duas cenas. Pus a cena das sereias, que não serve para nada. Ele podia bem cair na água e acordar noutro sítio. Que o André está mesmo apaixonado por essa cena, mas peço desculpa. E depois a canção da Maggie. Peço desculpa, não sei se alguém tem uma relação emocional com essa canção, Eu gostei. mas No meio daqueles homens todos a chorar. dá na boa para ir fazer um xixi e voltar, enquanto ela canta essa cançãozinha. A nossa próxima categoria, que eu estou ansioso para ver o que é que vocês têm,
é o ex-ganda falha. Inconsistências, perguntas sem resposta, falhas na história. Quem é que tem cenas aqui? Então, mas quantas amantes é que o Peter tinha, afinal? Isso não é uma falha, isso é o preço do jogo. É pergunta? Pergunta sem resposta? Pergunta sem É uma resposta. pergunta sem resposta, quero saber. Como é que ele comeu, afinal? Puta, assim, ele deve ter boés ao longo do tempo todo. Pois é. Ele não tinha também uma menina indiana também? O quê? Índia. Uma menina Não sei. índia nas aventuras, no filme, tipo no Nativa. filme da Disney, do Peter Pan. Já não me lembro. Esse não sabia. Tiger Lily. Eu acho que se chama Tiger Lily. É estranho, para mim, a minha experiência com o mundo do Peter Pan foi sempre através deste filme. Não, e do desenho também ou não? Eu nunca vi o desenho. Eu também vi pouco, Também não. Mas é uma boa pergunta, André. Cada pergunta chegaram por causa disso. Toda a gente o quer pitar, isso é certo. Foi isso, A Wendy quer, a Moira, a Sininho, toda a o gente Andy, quer. a Tinker, exato, a Sininho. Yeah. Ok, Yeah. ok. Tiger Lily. Yeah. Eu acho que ela e o Peter gostavam um do outro. Primeiro é assim, uma coisa, ao contrário do que não envelheceu bem, e que temos também de dar o crédito, não é? O Peter tem um gosto inclusivo. É verdade. Nisso estamos bem, nisso estamos atuais ainda. Yeah. Mas nós agora estamos a falar de qual era... As falhas. Era as falhas. Olha, eu, na verdade não encontrei grandes falhas. Eu ia até descobrir logo uma no início, eu pensei, aí é fogo, são os bacanos. Até ia dizer que tinha sido ali que os pais da Madeleine McCann se tinham inspirado. Tipo, eles iam à gala e deixavam os putos sozinhos. Eu fiquei assim, só que depois é que me lembrei que estava lá a Liza, por isso não é falha E nenhuma. o Toodles. O Tá bem, Toodles mas o Toodles... Bacana, andava ali de gatas na sala. Mas não encontrei assim uma grande falha. Eu também não. Eu tinha posto só os piratas saberem jogar beisebol em 2 dias e com equipamentos todos cozidos à mão e tudo mais. Mas era só por O tempo, isso é o tempo no Neverland, é diferente. Yeah, exatamente, é tipo a idade dos cães. Mas por acaso, tipo, há uma cena que eu não percebi ainda. Isto tudo é um sonho da Wendy? É um sonho dele? Qual é que é a vossa opinião? Isto é um sonho sequer? É uma fantasia mesmo? Porque no final o tudo também voa, né? Com o Pimpins. E vieram realmente os Marbles. Eu fico na dúvida, tipo, então isto afinal aconteceu mesmo. Sim. Eu acho que aconteceu. Eu acho que o filme deixa a cena em aberto até aos Marbles, André. Eu acho que os Marbles é o que define que afinal isto não era uma fantasia. Porque o Toodles baza a voar. E toda a gente vê. Estão todos lá e todos veem. Ok. Yeah. Eu tenho uma falha. Assim, só que depois disso acontecer, o gajo diz que agora vai ser fixe viver. Então, e voar não é uma cena incrível também? É, mas agora é que ele vai aproveitar a vida como ainda não tinha aproveitado, com os seus filhos, com a sua mulher, com a sua família. Não é preciso voar é estar com os filhos. Ok. Voar é incrível, mas nada bate estar com os teus, meu puto. Nada, quando tiveres 2 filhos, depois tu... Eu tenho uma falha, puto. Essa cena, a cena que o Hugo falou do Peter bebé a chover. O Peter conta isto quando se está a lembrar. Ele diz: lembra-se também, o bebé tem o quê? O bebé tem o quê? Nem 2 anos. Exato. Não chega a 2 anos. Não chega. É um bebé de 1 ano. Nem sequer, não sabe falar ainda sequer. O bebé é enraivecido. Estou bem chateado. Porque ele, primeiro que tudo, ele tem a memória. Que já é estúpido o suficiente. Ou seja, não se lembrava da adolescência, mas lembrava-se. Depois ele conta à Sininho que ele fugiu porque estava a ouvir a mãe a falar dele ir para a escola e se tornar-se... Pois é. Ele fugiu, ele é um bebé de 1 ano. Ele fugiu. Como é que ele empurrou o carrinho de bebé? Pois é, mano, ele diz isso. Mas ele fugiu porque ele não queria crescer e não queria morrer. Um bebê de 1 ano estava a pensar que não queria crescer e morrer. Puta, era kármico. Está bem, mas é um bebê mesmo. Este é mesmo um bebê especial. Se calhar é mesmo tipo o bebê do Roger Rabbit quando está a contracenar, é tipo bem mesmo bebê fofinho, e quando sai de cena fuma charutos e não sei o que e manda tudo. Se calhar é mesmo. Se calhar é mesmo isso.
Eu não tenho nenhuma falha, mas aqui podemos incluir, se calhar, a cena daquela teoria que eu tinha falado. Do Hulk ser o bom da fita. Yeah. Que na verdade o Hugo disse que ia refutar, mas não sei se vais refutar porque eu acho que eu sou capaz de estar contigo. É assim, eu não está fechada a hipótese disso ser uma teoria, porque não houve assim nada muito conclusivo. Porque, por exemplo, eu estava a ver, os putos estão tristes e estão a dizer que eram os pais e não sei quantos, mas aqueles putos estão ali desde sempre, desde que o Peter Pan estava lá. Então o Peter Pan podia muito bem ter endocrinado e feito grande lavagem cerebral àqueles putos e eles ainda estarem nesse loop. Mas depois de ver o filme, torna-se mais difícil essa teoria. Mas o que não deixava de ser uma boa dica para um outro filme. Mas explica lá melhor a teoria. Explica lá quais são os A teoria é de que, na verdade, o Peter Pan é o vilão, ele é que leva as crianças para Neverland, para não estar sozinho e estar lá com pessoas da idade dele, e o Hulk é o conjunto de crianças que conseguiu escapar do Peter Pan e quer voltar em adulto para se vingar dele. Tipo, aliás, quando o Hulk a primeira vez neste filme diz as justificações para ir atrás do Peter Pan, ele não diz assim nada muito deep. Ele apenas diz, eu quero aquele que me cortou a mão e que mandou para o crocodilo. Ou seja, assim, se nós fôssemos ver de uma forma fria, isso é grande hardcore shit. Tipo, o gajo está a cortar a mão bacana e dar um crocodilo. Yeah. Isso foi de uma maneira jovial. A cena também, outra falha foi quando o crocodilo cai por cima do Hulk e o Hulk desaparece. Desaparece, yeah. Pronto. Essa desde sempre também me ficou aqui atrás. O gajo nem engoliu nem nada, nem só viu nada. O gajo nem mas por acaso ouve-se o crocodilo a arrotar, acho eu. Isso é uma coisa que eu reparei. Muito da ação é feita pelo som. A ação não está a acontecer, mas há um som de arroto ou assim uma cena e é feita a ação com o som. Ok. Eu não reparei bem nisso. Essa cena mas acerca da teoria que o Miguel estava a dizer, a mim eu só não conseguia comprar essa teoria porque o que quando fala do pessoal diz sempre how I despise them. The Peeling Spawn, how I despise them. E está sempre a me desprezá-los e a matar. E tipo, os gajos falham no beisebol, pum, tiro, segue. É sempre tipo uma cagar para eles. É verdade. E outra cena que também onde eu não concordei com essa teoria é que o Peter Pan, aquilo é tudo órfãos, e o gajo não rapta ninguém, o gajo vai buscar pessoal que não tem pais e dá-lhes assim uma vida um bocado mais alegre do que se calhar teriam no orfanato ou assim. E, por exemplo, essa frase que acabaste de dizer é a frase que alguém que rapta crianças diz. Eu não vou raptar, eu vou só levar só mesmo para tu teres uma vida mais. Não, mas essa parte da relação do Hulk com os subordinados faz sentido, faz. Mas lá está, seria um filme interessante. E tipo, a teoria acho que vem, eu não sei se vem, mas eu li também sobre a teoria e a teoria vem de ou pelo menos quem escreveu essa teoria diz que no livro o Peter Pan diz, uma das cenas que ele faz é thin the boys out. Tipo, não sei, agora o thin the boys out pode ser matar os gajos que estão a mais ou então fazer como ele fez com o Toodles, que é voltá-lo a pôr no sítio do sítio. Não, também pode ser emagrecê-los, tipo, não lhes dar comida suficiente. Não fazer banquetes a fingir, por exemplo. Que é para depois, quando lhes dá finalmente comida, eles ficarem mesmo na mãozinha dele. Exato. Estou a gostar disso. Outra pergunta, se foi a Wendy que o acolheu, porque é que foi a Tinker que o salvou para a Terra do Nunca? Quando é que a Wendy o acolheu? Não estou a perceber. O Wendy estava lá, na Terra do Nunca. Ah, é? Ele e o Peter, a Wendy e o Peter viveram bem aventuras na Terra do Nunca. Mas e o Toodles também. Nunca foi a Tinker e ele tinha 1 ano. Como é que ele cresceu na Terra do Nunca até ser um adolescente? Eles crescem, só não ficam adultos. Ah, é? Então o Rufio, mano, acho que o bacana tem que idade. O bacana já trabalha ali na Segurança Social. O Rufio já tinha para si os quase 18, não é certo? Então, mas faz lá a tua pergunta outra vez para ver se eu percebo, André. A minha pergunta é, quando é que a Wendy adotou os órfãos todos? E como é que o Peter cresceu, que ser um puto de 1 ano, a ir para a Terra do Nunca? Isso não é bem, de facto não é bem explicado, mas eu acho que é o que o Miguel está a dizer. Eles crescem até certo ponto e depois não crescem mais.
Então, E a Wendy deve ter sido, a parte dos órfãos, a Wendy só começou a acolhê-los depois de vir da Terra do Nunca. Certo, certo. E, aliás, deve ter sido exatamente por essa experiência que ela começou a e por isso é que acolhê-los. ele só teve um pai aos 12, o Yeah. Peter. Ok. Um pai Mas e uma mãe. assim, 12, tens razão, não é? 12. 13. São 12 inventados, porque ele viveu durante tantos anos na Terra do Nunca que foi mais ou menos. ele deve ter mais ou 12. menos Pois é. 12, 13 anos. 12 é a idade de cão, pai. Yeah. Deve ser para uns 30. Não, ele viveu mesmo bué anos na Terra. Nem sei quantos anos, por acaso é uma boa investigação que devíamos fazer. Quantos anos é que o Peter viveu lá? Pois Porque percebes, pelo a menos lógica viveu. Mas espera lá, se a Wendy tinha, vamos lá pensar juntos, se a Wendy tinha 13 anos quando foi para a Terra do Nunca a primeira vez, quando o Peter foi lá buscar quando perdeu a sombra e foi para a casa dela e os levou Yeah. pela primeira vez para a Terra do Nunca, pelo menos o Peter tem esses anos entre ter lá ido e Yeah. e ela porque ser ele avó. foi buscar o Pelo- Andy, exato. Yeah, ele foi buscar a Wendy e foi buscar a Wendy umas quantas vezes. E depois a Wendy voltou para casa e a Wendy foi crescendo. E o Peter vinha de vez em quando. E só pois quando é. ela foi avó é que ele ficou lá. Portanto, esse tempo todo, desde os 13 anos até ela ser avó, ele viveu na Terra do Nunca. Foi Yeah. bem anos. Bem antes mesmo. Pai 40. Mais Yeah, 40. Yeah. A nossa próxima categoria é quem é que ganhou o filme? Mas já Quem sabem, é que não? vocês têm Mas já sabem quem ganhou, né? na vossa vitória? Para o André foram as sereias. Sereias, yeah. Se Boa tivesse cá vitória. o. Ah, não. O Diogo, não é? Yeah. Não, isso é a seguir. Se fosse eu a escolher. Ah, Para mim foi o Robin Williams, claramente. Não, para mim que fomos nós que ganhamos. mas espera aí, eu tenho uma pergunta que é, quando nesta categoria nós falamos de quem ganhou o filme, Yeah. estamos a falar inerentemente do quê? De que tipo de vitória é que estamos a falar? É Diz-me, André. completamente subjetivo, Miguel. Eu acho Ok. que tive bem o pod. É completamente subjetivo. Ok, então Queres que eu te diga quem são os meus Quero. vencedores? Quero. Os meus vencedores são o Toodles, que ganhou mesmo Tem os completamente. Marbles. Finalmente ganhou os Marbles e pôde voltar para a Terra do Nunca. Toda a gente pensava que ele era maluco e afinal eu precisava mesmo dos Marbles para voar. E o John Williams, para mim o John Williams ganha o filme na segunda parte porque é estúpida a quantidade de bandas sonoras que o John Williams tem, que nós conhecemos. É mesmo ridículo. Há tantas cenas com música, como essa que tu estavas a falar, Miguel, no início, aquela em que ele finalmente ganha, se torna Peter Pan e eles fazem uma rodinha e o Rufio dá-lhe a espada, you can fly, you can fight, you can. Yeah. E a música mesmo a subir mesmo. Yeah, essa parte é a emotiva máxima, com música e isso. Yeah. É assim, Diz-me tu para quem é mim, que ganhou? os vencedores foram os filhos dele, no Peter Pan, porque conseguiram, no final disto tudo, ganhar um pai presente, que quer saber deles, e que retribui o amor que eles lhe dão, não é? Vamos ver. Acho que vou chorar. Vamos ver. Eu tenho uma sequela Dark. Ok. Pai, agora pensando nisso, eu às vezes sou bem literal e não sendo tão literal, acho que o Smith também ganhou um bocadinho o filme, porque ficou rico como o caraças. True. Olha lá uma pergunta sem resposta. Ei lá. Olha lá que ele uma estava pergunta cá? sem resposta. O que é que ele existia cá? Pois, já. Porque a Maggie diz no princípio do filme que Ele é um menino sem mãe. Também. um senhor Yeah. um Precisa de senhor uma mãe. o senhor que limpa a rua, o senhor estranho que limpa a rua, qualquer cena assim. E depois ele Ele aparece depois no ele- fim, Isso vai- sim, exato. Isso vai no sentido do que o André estava a dizer há bocado, que isto ou é um Pois sonho vai, ou é yeah. tudo real. Yeah. Pois, a miudinha, a filha dele, diz: o senhor estava a limpar a janela e levou a tua bola de beisebol. Podes crer, yeah. Era assim, Yeah. Smeagol. Smeagol. calhar tá mas vamos ver lá que isto agora temos que pensar nisto de outra maneira. O Smee sabe que é o Smee ou é tudo uma invenção? A história é uma história inventada pelas crianças, porque a Maggie pode ter inventado o Smee porque viu o senhor da janela. Como é que o Smee voa se não é uma criança de
percebes? Como é que o Não, Smith isso, sabe ele ter a não é ver? preciso voar. O Hulk também não voa, mas eles têm aquele pó, aquele fumo verde, através do qual Yeah. o Hulk chegou lá à casa deles, pelos vistos. Pá, Esse não fumo estás bem verde, explícito. estás a ver, mais uma cena mal explicada, como é que é isso? Mas isto por Mas acaso é pode ter sido. interessante, é. Mas o Smith. Pois, até deve ter sido o Smith que disse ao Hulk que eles estavam lá em casa, porque quando eles lá chegaram, o Smith já estava lá e ele deve ter dito: Olha, estão lá. Mas como é Yeah. que o Smith no fim é bem simpático para o Peter? Yeah. Para o Peter. Libertou-se do Hulk. Sim, na verdade é assim, se ele se calhar não tinha também essa raiva E não pelo tinha, Peter fazer a Pan. possibilidade dele sempre a acalmar o Hulk. Yeah, Yeah. não tinha. Era mesmo o fofucho. Yeah. Então, mas quem é que ganhou? Onde é que íamos na vitória do filme? Não, Aliás, eu já o disse que eram Smith, os filhos, para mim. o Smith via-se que era Yeah. mais literário e tudo, ele a falar com os piratas, a falar de palavras caras, e ele ficava Yeah, e frustrado eles por não não perceber o que ele estava a perceberam. dizer. E o Hugo falava e ele dizia: Smith, traduz. Yeah. Exato. Yeah. Ok. Então, quem é que ganhou? André. Para mim, O André já disse, as sereias. Ah, foi as sereias. E o Hugo foi. Quem ganhou? Eu tinha posto. Eu escrevi o Robin Williams. Depois de falar aqui com vocês, escolhi o Smith, que ficou todo ricaço e vazou. Ok. Fui ricaço e Ok. mesmo assim é um rico um bocado humilde. Então, mas Vai lavar Yeah. ruas. lá abaixo da a rua. varrer as ruas, já. Yeah. Foram muitos anos a varrer o convés do navio. Ok. Difícil de seguir. Yeah. Auge da carreira. Quem é que bateu mesmo aqui no pico? Ou alguma coisa que bateu no pico? Olha, vocês falaram no Toodles e eu acho que é o. Não sei se não é o pico de um ator desdentado. Eu não me lembro de ver um ator desdentado a ter tanto protagonismo como teve para nós. Yeah. Não, é verdade, foi bom, foi bom. É assim, eu nem vou pôr aqui, eu acho que tanto o Dustin Hoffman como o Robin Williams, como Yeah, a própria Maggie Smith, não se pode dizer que é o auge, não é? Mas é um bom Mas, ponto. são sempre, esses bacanas para mim estão sempre no topo da sua performance. É muito difícil dizer isso aqui. Por isso eu disse também os dois filhos dele, porque achei o acting deles bué da bom. Bué natural, bué criança, mesmo real. Fez-me rir nas alturas que depois fazer rir. E principalmente ele mais pelos seus trejeitos e porque achei que estava mesmo a ser uma criança honesta, e ela pelos seus acting skills, a miúda, e a dicção, uma miúda daquela idade, bué da bom. Portanto, eu pus esses dois, se bem que eu não sei o que é que eles fizeram mais no futuro, e pode ser que tenham tido um papel incrível. Pois é. Yeah, eu também não sei o que é que eles fizeram mais, portanto, para mim também é o auge da carreira, também são eles os dois. Tu estavas a referir o acting do Jack e a cena no avião é bem da boa. Ele está É tipo. bué. É bem boa. Ele manda aquilo ao ar, o gajo fica bem chateado e ele Começa a diz: bater na Stop being a janela. child. Stop being a child. E ele tem um riso bem natural e diz: I am a child. É bem bom, é bem bom. O gajo. É verdade, é verdade. Yeah. Eu Depois, diria também o Rufio, porque tem um destaque importante, mas depois eu não conheço mais nenhum filme com ele. Portanto, é. yeah. É verdade, é verdade. Aliás, ainda não Ele falámos manda aqui bem do nesse Rufio. personagem, é bem forte. Yeah. Pois é. Era isso que eu ia dizer, ainda não falámos aqui muito do Rufio, mas a verdade é que é um personagem que eu, por exemplo, eu e o André, que convivemos mais, muitas vezes vem à nossa conversa, tipo aquela cena do Rufio, muitas vezes, mesmo antes deste podcast, ou seja, é uma personagem marcante. Não chegámos a falar aqui muito dele. Rufio. Uhum. Yeah, eu pus que isto deve ter de certeza sido o auge de popularidade da personagem do Peter Pan, porque eu acho que há muita gente para quem a personagem do Peter Pan é este filme, que não tem relação com não tem relação com a Esse Bill Gates. não tem relação com Parece um não tem cantor. relação com o Peter Pan da banda desenhada, que não tem relação com o Peter Pan do Peter e Wendy, que é o livro original, acho eu, que o único Peter Pan que conhecem é este. Por isso eu acho que este é capaz de não só ter reanimado as vendas de Peter Pans anteriores, como é capaz de ser o auge de popularidade da personagem. Eu também acho que é Boa, boa, E boa. o Sim. Miguel disse que a Maggie Smith
tem outras cenas, e é verdade que a Maggie Smith tem outras cenas, mas eu não sei se ela tem alguma cena mais que tenha sido mais famosa do que esta, em termos de. Então não tem. Diz Não lá. tem, ela não quero dar nenhuma mentira, mas ela não está no Harry Potter. Tá, não é Harry Potter. Ah. Yeah. Então Achas que ela ia mais. foi capaz não, de ser. pessoalmente, não estou a falar tipo, assim, mas pronto, a Maggie Smith é como a nossa Eunice Munhoz, por exemplo. É tipo, são atrizes que são brutais a fazer aquilo. Também não Yeah. precisam de fazer mais, não precisam de fazer mais. Foi Ou sempre seja, velhota, yeah. o que eu estou a dizer é tipo, qualquer um daqueles atores que nós falamos ali foi incrível neste filme na sua performance. Yeah, E depois tu podes ir ver, se Tirando calhar, a Júlia. outros filmes, tirando a Júlia. Por isso é que eu falei do Dustin, do Robin Williams e da Maggie Smith. São atores que tu podes escolher outros 5 filmes, se calhar, em que eles estão no topo da forma também. Yeah. Era por isso que eu estava a dizer. Mas a Maggie Smith deve ter uma grande carreira que nós não sabemos antes de ser velhota, imagino eu. Ela deve ser grande certeza, atriz tem que ser. Tem que ser. dos filmes britânicos, imagino eu. Yeah. Olha que a miudinha estás mentira. Alguém tem mais auge da carreira para falar? Tenho os alarmes dos relógios. Acho que não sei se houve algum filme também com alarme de relógio com tanta importância aqui. Yeah. Que mete uma das personagens principais doidas cada vez que eu. É verdade. Alarm Clocks, as vendas cresceram nesse ano. Yeah. Próxima categoria. Quanto mais velho, melhor. É como o vinho do Porto. Cenas que se mantiveram atuais. A Tinker Safada, uma mulher que entende no atual, a maneira como ela se comporta quando está atraída por um homem que não consegue atingir. Muito bom. É fatal. Yeah. Eu ia dizer, aqui já falámos tipo, o acting tanto do Williams como do Hoffman, da Maggie Smith, são intemporais, tipo, podia ser um filme hoje, na boa. As crianças também, a atuação, e depois pus os cenários também, que continuam incríveis, porque Também pus os ali, cenários, na zona dos barcos dos piratas, está incrível, aquilo apetece andar por lá. Nesse cenário onde não é dos barcos, é do cenário do sítio deles, do Covil, não é Covil, do sítio dos putos. Sim, dos Lost Boys. Eles têm tipo, como é que se diz? Tem tipo aquele rail onde passa o outro à vela, estás a ver? Isso fez-me lembrar bué o Covil dos gajos no Tartarugas Ninja. Exatamente. Tens o Cowabunga e aqui tens o Bangarang. Também lindo. A Terra do Nunca, ou pelo menos a Árvore dos Meninos Perdidos, é tipo a versão Terra do Nunca do Covil dos Tartarugas Ninja. Sem dúvida. Mas eu pus o mesmo. Eu pus a Terra do Nunca, os sets da Marina dos Piratas e da Árvore dos Meninos Perdidos. Os sets estão brutais. Dá para ver, às vezes dá para ver que é tipo estúdio, mas sim, mas está um estúdio brutal. Pintado, mas adorei também o pormenor do bigode do Hook tocar com o tic-tac. Tem isso aqui. Opa, foi brutal. Muito bom. Isso continua incrível. Não sei aquilo, o Dustin só a fazer com a boca, está muito bom mesmo. Podes crer, é que tu não vês o gajo a mexer a cara, mexe só mesmo o bigode, é brutal. Ou é o Dustin que tem grande skill? Ou está lá alguém com o gajo a mexer só. Está lá um fio de nylon. Dentro, assim, uma cena com um metro de qualquer. Eu não sei se nós já falámos aqui, eu não sei se alguém sequer mencionou nas cenas preferidas, mas a entrada do Dustin Hoffman é da boa. Pois é. Tanto bom. Rock. Ele polir o Hook. É tudo à volta do Hook, depois é que ele aparece. Muito bem. Muito bem. Ok, então recast. Se fosse eu a escolher, quem é que nós gostávamos de... Eu tenho aqui alguns. Eu também. Eu só mudava a Julia Roberts, não sei quem é que eu punha. Eu também só mudava a Júlia. Eu também só mudava a Júlia, portanto. No fundo, a Júlia tem a fixe para ali, eu acho que foi mais a direção. Porque eu estava a ler e ela acabou mesmo por fazer tudo sozinha, com um green screen atrás e só com os técnicos, só com câmaras e os técnicos de som. Mas assim fica mais complicado. Não vai interagir para ninguém. Tanto não que... para ela também.
Mas Tanto que dizia que as condições de trabalho eram um bocado manhosas e então chateava um bocado o pessoal à volta dela. yeah, E eu acho que ficou ela estava a conhecida ser uma como bequinha a difícil. Tinkerhell. Incrível. Yeah. Eu acho que ela estava a ser uma beca difícil. Não sei se estava a ser difícil, porque isto é a pesquisa de internet fake, Sim. que não sabemos se é verdade ou não. Mas ela estava a ser difícil, e ela podia estar a ser difícil porque achava que não tinha boas condições de trabalho, ou estava mesmo a ser daquelas divas, porque até há tipo histórias do Steven ter que obrigá-la a voltar para o trabalho porque ela estava mesmo a laifar. Não, ela não estava bem a laifar. Também fui ler sobre essa cena, porque ela vazou dos estúdios de gravação porque estava a meio de um divórcio. E fugiu para a Irlanda para ficar lá Ela tipo. estava distraída. Yeah. Ok. Então ela tem Essa já desculpa, ela explica estava muita coisa. distraída. Peraí. Ela estava distraída. E Ela depois é estava que veio distraída. acabar aquilo que tinha começado. Mas só Yeah, veio acabar porque o Spielberg ligou-lhe e disse: Oh, minha grande coisa, se vens ou não coisa. Yeah. Então explica Encenação. muito, explica Yeah. muito. Explica. Yeah. E eu pus Então no. é isso que temos, né? Pá, yeah, de casting foi a cena mais estranha, foi ela no meio deles todos. Espera aí, Não, mas quem é que Esta não punhas? tem mesmo. Não, não é quem é que eu punha. É só quem é que está mais fraquinha. E se Não, fosse não, mas aqui, né, esta categoria é tipo, se fosses tu a escolher quem é que punhas ali. alguém Podias com trocar. mais capacidade de abstração. Podias trocar a Gwyneth Paltrow com a Julia Roberts, por exemplo. Olha, yeah. Quer ser? Se não quer trabalhar, deixa para quem quer trabalhar, porque a Podes Gwyneth crer. Paltrow dá tudo naquelas Yeah, yeah, votações yeah, yeah. para olhar para o... Ela dá mesmo tudo. Ela dá mesmo tudo. É isso, é alguém que dê tudo nessas cenas de green screen. Yeah. Olhar para a bola de ténis e ficar mesmo emocional. Yeah. Mas espera, o Hugo tem mais qualquer coisa. Deixa o Hugo falar. Tenho. No Hook meti um destes dois. Ou o Al Pacino ou o J.K. Simmons, que fez o Whiplash. Ok. Era E eu acho que espetacular. esse gajo do Whiplash, se Isso, calhar, bom. funcionava bem. Yeah, eu acho que o Al Pacino, tipo, quando tu disseste, também pensei quando vi o Hulk, eu acho que é mais pelo físico. Yeah. Pá, ia ser bom na mesma, mas o J.K. Simmons eu ia ter mais curiosidade de ver o que é que ele também ia fazer ia, com o yeah. papel. No SMI meti o Rick Moranis, o gajo do Querido Encolher os Miúdos. Ok, bem. O gajo dos óculos. Ganda Rick. Era desse gajo. No Andy metia a Judi Dench, porque pronto, é uma Claro. inglesa por Ah. outra. E no eles são Peter Pan iguais. não pus ninguém. Não sei se É alguém porque o Robin faria. Williams é Yeah. insubstituível, na Yeah. verdade. Yeah. Se bem Ele é que... de muitas maneiras, curiosidades, já vamos ele é um falar. filme de muitas maneiras. Yeah. O Steven Spielberg, numa entrevista, diz o Robin Williams é o Peter Pan. O que foi difícil eu conseguir convencê-lo foi a ser Peter Banning, porque era bem difícil para ele não estar sempre a ter imaginação. Isso é lindo. Isso é lindo, isso é uma grande frase. Yeah. Real talk. Yeah. Adaptação portuguesa. Desta vez eu tenho, Miguel. Desta vez eu tenho. Também Desta vez eu tenho. Lead, quero ouvir. Tenho para as quatro personagens principais, para as 5, com a Eunice Munhoz para a Granny Wendy, Claro. Diogo Infante para Peter Pan. Ok. Que eu acho que eu penso que ele já fez. Atenção. Já fez? Uma peça de teatro. Yeah. Lindo. Pepe Rapazote para o Hulk. Ok, muito bom também. Catarina Furtado, porque ela é a nossa a namoradinha de Portugal. Mas era Tinker? Passininho, yeah. Boa. E o Zé Raposo para o Semi. Muito bom. Zé Raposo, claro. Zé Raposo fica perfeito como Semi. Esses fotos querer. Eu tinha posto outro e vou com esse. Diz tu, quero ouvir. Eu no SMI tinha posto o João Didelé, mas eu acho que vou para o Zé Raposo. Não, Didelé. No Tootles eu tinha o Nuno Lopes, mas com a personagem do Vai Mas É Trabalhar, ó. Yeah. No Peter Pan pus o Unas, que tem algumas parecenças com o Robin Williams, foi só por isso. Eu acho que o Unas hoje em dia não teria tanta piada, se calhar. Há uns anos atrás, se calhar teria. Ei. De uma maneira mais fit. Yeah. A Wendy meti a Lídia Franco e no Hook meti eu não sei qual destes é.
Eu se calhar ia para o Joaquim de Almeida em vez do outro que tem aqui, que é o António Silva, do Evaristo, tens cá disto. Ok. O gajo no Evaristo faz mesmo mauzão para o outro, está sempre mauzão. E se calhar Yeah. com essa António energia, Silva. se calhar É assim, resultava. António Silva era intimidante, yeah. Se Yeah. fosse o Yeah. era bom. Eu nas sereias punha Olha. Alcina Basílio. Uma das sereias punha Alcina Basílio. Tu és o único que vai ter gajas para as sereias. Eu estou brincando. Não lembro agora. Vai, eu tenho aqui para o Peter Pan, eu pus um ator que é o Diogo Martins, não sei se vocês estão a ver quem é, mas se pesquisarem, ele até entrou agora há pouco tempo naquela série da Mood, e é um bacana que já é adulto, mas consegue facilmente passar por um puto, ou um puto que não seja boa. jovial como o Peter Pan. Yeah. E ele tem feito papéis engraçados, eu tenho-me rido com algumas coisas que ele tem feito. Como é que ele se chama? Claro. Diogo Martins. E podes querer. E depois... Ok. Estão a ver? Yeah. É que Não consegue. E depois, como Hulk, eu pus o José Valenstein. bom. Curtia ver o gajo com aquela peruca e com coisa, como é que iria ficar. Podes querer que o que tem peruca. Yeah. É que ele pode ser qualquer um porque ele tem a peruca. Yeah. E depois, para a Tinkerbell, eu pus a Vitória Guerra. Porque acho que, primeiro, é uma atriz brutal. Tipo, curto bem, das melhores para mim das últimas gerações. E acho que ficava bem. E para Rufio. Yeah. Para o Rufio eu decidi ir para uma versão mais inclusiva e passa a ser feminina, é Rufia e é a Becas dos Morangos com Açúcar. Rufia. Puto, o Rufio podia ser aquele bacana dos desertos, como é que ele se chama? O Cifrão. Não, o outro, puto. O Angélico. Não é o Angélico. Não estás a falar da Crista? Oh, puto, perfeito. Não, estás a falar do Angélico, mas o Angélico. Angélico já não está cá, já. Pois, já. Puto, O que, André? RIP, se o A Beca Robin do não... Banks é perfeito, já. Que vez. Outro caminho no Tinker. Muito bom. Pronto, e é isso que eu tenho também. Ok. Então, vamos passar à nossa próxima categoria, que eu também estou interessado em ver o que é que vocês encontraram. Dicas que encontramos online, curiosidades ou notícias pré e pós-produção. Já fizemos muitas, já falámos aqui. Já falámos aqui de algumas, já. Eu não tenho... Eu tenho aqui uma, não, tenho aqui uma que adorei. Quando os miúdos são... como é que se diz? Kidnapped. Horrível. Raptado. Peço desculpa. Raptado. Quando são raptados, vem um detetive a casa e fala com eles lá na salinha. Que é o Phil Collins. O detetive é o Phil Collins. Yeah. Yeah. O quê? Yeah, é o Phil Collins, já. Reparei que era o Phil gajo. Collins Yeah. é o Não detetive. reparei. Yeah. Depois tenho outro que é a Glenn Close, é o pirata que é enfiado no Boo Box. Não. Estás a usar. Aquela com o cabelo branco, o bigode branco, é a Glenn Close, está mascarada de Pois, pirata. o pirata que está ao lado dele, que o Hulk vai ter e diz. Yeah. Oh, mano, bem parecia uma mulher, puto. Lindo. Yeah. Olha. E sobre aquela cena sobre aquela coisa que o André disse, do casal levantar voo na ponte, é o George Lucas e a Carrie Fisher, são o casal que levanta voo. Não sabia que Estás a era. usar. Lindo. Yep. E depois, o último que eu tenho, Hugo, desculpa, vou-te roubar porque eu vi que tu ias falar disto, antes de o Spielberg ia começar por fazer uma adaptação fiel do livro, do Peter e Wendy, e até houve uma possibilidade de ele fazer um musical com Michael Jackson, com Peter Pan. Ainda bem que não foi. Desculpa, eu dar o Michael. Yeah. E há uma curiosidade aí, que é uma das sereias era a Chicholina. A última. Quem é que disse a última? Muito bom. Quem é que tem mais curiosidade? Só para dizer que o Phil Collins nesse ano lança com os Genesis o I Can't Dance. Por acaso, Adorava. também eu. Fui ver como que é que ele lançou nesses anos aí próximos e foi mesmo nesse ano. Lindo. O Colin Grande Dallas. E acho que teve bem o Phil, por acaso, fez um bom polícia. E ele ficou com medo que os fãs dele pensassem que ele era mau ator e que tinham cortado boas cenas com ele. Estás a ver?
E ele teve que dizer que não, é só mesmo aquele o meu papel, eu não entro no filme. Só mesmo ali. É um cameo mesmo. Yeah. Ele tem uma frase que eu adoro. O Tootles passa por ele e diz-lhe assim: I forgot how to fly. E ele diz: One does. Ganda dica, pô. Yeah. Ganda Gajo, frase. esquece de voar, man. Real talk. E a personagem do Captain Hook é inspirada num gajo chamado John Maher, que era como é que se diz? Um preacher numa Pregador. paróquia. E as pessoas pensavam que ele era só um padre Zeco dali da terra, mas ele tinha mesmo um hook na mão, no lugar da mão. Yeah. E ele dizia que tinha perdido a mão num acidente de carruagem, que a mão tinha ficado debaixo da roda e não sei o quê. Mas não, a mão tinha sido. Depois descobriram que ele tinha sido pirata. Isto foi em 1800 e tal. Descobriram que ele tinha sido pirata e que tinha prendido o comparsa dele, tinha deixado o comparsa dele numa ilha e que voltou. E o gajo que escreveu o livro foi ter com ele para ouvir a história dele e baseou-se no gajo. Lindo. Como é que se chamava? John Maher. Eu vou escrever. Lindo. Yeah. Muito Não bom. houve crocodilo. Yeah. O quê? Então não houve crocodilo. Não houve crocodilo. Ok. Pronto, Mais curiosidades? Depois o amigo voltou e fez chantagem com ele e não sei o quê, e o gajo ficou maluco. Curiosidades. Tenho uma do Semi, quando o gajo acorda os piratas com o megafone e diz Good Morning Neverland, e é uma referência ao Good Morning, Good Morning Vietnam. Vietnam. Yeah. E o Toodles também diz Seize the Day. O Toodles diz Carpe Diem. Não é? Yeah. Não, Yeah. ao contrário, ele diz Seize the Seize the Day e o Seize the Robin Day. Williams diz Carpe Diem no Clube dos Poetas Mortos. Yeah. E eles quiseram fazer esse paralelismo também. Uhum. Temos tudo? Boa. Mas algumas Ok. com as dificuldades de fazer o filme. O Spielberg não era o realizador original, era outro gajo. E só que depois os estúdios ouviram que o Spielberg estava interessado em fazer o filme e ofereceram logo um acordo de indenização ao outro realizador para ele se pôr a andar. Das forques. Mas só se pôs a andar porque o Spielberg falou com ele. Acho que o Spielberg lhe disse que não ia aceitar fazer o filme se ele quisesse fazer o filme, porque nunca ia sobrepor-se a outro realizador. Pronto. E o outro é que deu lugar Isso soa a mesma história que o publicist do Steven Spielberg pôs cá fora. Podes crer. Manager de imagem do Spielberg. Isto era giro, era se a gente dissesse que fomos nós que tratamos deste gajo. Próxima categoria. Alguém encontrou um nome melhor para o filme? As Chafadas de Neverland. Acho que é. As Chafadas de Neverland. São todas doidas, mesmo. São todas malucas. É assim, Hulk por acaso é um grande nome. Pois é. E é intemporal, eu acho. Eu tinha posto aqui numa perspectiva mais moderna, se fosse hoje em dia, tipo Forgetting Banning, que era tipo, assim, mais indireto. Era só mais Acaba por se lembrar. Forgetting Banning, podia ser Remembering Pan. Yeah. Podia ser. Ia ser bom. Até podia ser só Banning, olha. Yeah. Mas As confissões de Banning. As sombras de Banning. 50 sombras. As 50 sombras. Podes crer. E é mesmo. Não, mas acho que é unânime que Hulk é um nome incrível. Yeah. Never Holes. Eu roubei uma pergunta da filha dele. A filha diz: Peter Pan's got kids? Podia ser. Também é fixe. Isso era um bom nome para uma sequela. Yeah. Ok. Então, em colecionáveis, o que é que vocês queriam levar para casa? Eu queria o boneco do Tug que eles mandam quando o gordinho faz as bolas, né?
Aquele é um boneco. Eu queria esse boneco. Ah, pá, yeah, isso é lindo. Era lindo. Yeah. E que vocês obviamente fizeram? também, né? O Hook. Yeah. Adorava. Eu queria a fechadura da janela, que é também o, Puta, eu pus isso também, é um hook. Yeah. Opa, é Yeah, brutal essa velho. fechadura. Ok, já estou a ver, yeah. Essa fechadura é brutal. Brutal. Eu pus a Claramente. fechadura, a fechadura do Hook e pus o skate com a vela do Rufio. Também curtia. Podes Curti crer. a espada do Luffy. Sempre curti Do bem a Peter espada. Pan. Do Peter Pan. Sim, a espada do Peter. Espada do Pen. Yeah. Yeah, a espada do Pen também foi o que eu pus, porque quando eu era puto, fartava de brincar com Ah. espadas, a imaginar que era a espada do Pen. Claro. Yeah, yeah. E eu não sei se vocês alguma vez repararam, mas desde puto que eu reparei que a espada não está direita. Tem assim um ângulozinho. Um declivezinho, yeah. Não é tipo. Ela é assim meio redondinha. Olha, não fazia ideia. Não está a direito. Ok, então a próxima categoria é se alguém fez alguma ideia para sequela, prequela ou TV. Ou o que é que aconteceu no dia a seguir. Era uma série tipo Orange is the New Black, com o Andy presa por pedofilia dos órfãos. Ai, lindo. É Mas ela grande ia série. contar as histórias às colegas e ela, pronto, ia-se fazer sempre lá. Tipo, era os Lost Girls. Eu não estava nada à espera disso. Muito bom. Muito bom, puto. Vocês têm mais alguma? Ai, Miguel está a chorar, lindo. Lindo. Eu estava nada à espera. Muito bom, André. Isso era incrível. Ai, fogo. Miguel, deixa-me Muito tentar, bom. tentar recuperar. Tens alguma Dá-lhe. alguma ideia? Não tenho, Tens não alguma tenho. ideia? Depois disto não vou dizer mais nada. E tu? Também não. Puta, até tenho vergonha de dizer a minha... Mas a minha ideia era de uma sequela. Adorava ver uma série do regresso ao trabalho do Peter depois de estar eliminado. Se ele conseguia transformar a empresa dele ou se ele voltava a ser corrompido e voltava a ser o mesmo nojento corporativo que era antes de ter voltado para a Terra do Nunca. Isso era bem fixe. E ver a continuação da relação dele com os putos e como é que desenvolvia. Isso era fixe, era muito fixe. E a nossa última categoria, como sempre, é a lição de vida. Eu posso começar, só porque este filme eu não estava à espera de me emocionar tantas vezes como me emocionei neste filme, principalmente no início do filme. Eu não sei bem como é que é de formular esta lição de vida, mas bateu-me bué que em 91 já houvesse consciência do quanto os nossos trabalhos corporativos nos estão a matar. Ele já estava completamente dependente do telemóvel dele. Ainda era daqueles de merda de levantar a antena e ele já estava completamente vidrado no telemóvel. E desde aí não melhorou, só piorou. Por isso, bateu-me bué quanto as nossas tecnologias nos distraem de viver a nossa vida. E depois nesta onda há uma frase que a Granny Wendy diz quando ele chega lá, que é what's so terribly important about your terribly important business? É tipo, não há mesmo, a gente perde montes de tempo com cenas que não interessam para nada, em vez de perder tempo com as pessoas e com os nossos amigos e com as nossas famílias. É mesmo verdade, verdade. Perdemos montes de tempo preocupados com o trabalho e não fazemos cenas com as nossas pessoas por causa disso. É isso. E fez-me, definitivamente o filme fez-me, aquela primeira parte do filme fez-me mesmo pensar na minha vida.
Puto, eu percebo muito bem isso que tu estás a dizer. É aquilo, eu já disse aqui, já disse, acho que foi com vocês em conversa, não foi no podcast, mas essa mensagem, por acaso, é uma mensagem que a mim também me atinge, bué, tipo, na mesma linha de pensamento do Where the Wild Things Go, tipo, a cena de seres criança, de voltares a imaginar, e é dos assuntos que me toca mais também, nesse campo. Aliás, no Where the Wild Things Go, tipo, acho que foi o maior ataque de choro de sempre da minha vida adulta, completamente. Yeah. E aqui a mesma cena, e a frase que tu disseste há bocado, que ele diz no fim, não é? Que viver e que dar valor à vida é, sem dúvida, a maior aventura de todas. E realmente, pá, tipo, no dia a dia é aquela cena tão simples como um amigo que mora aqui. Nós, por acaso, estamos todos longe, assim, sem ser eu e o André, mas um amigo que mora aqui na cidade ao lado e se calhar já não o vejo há 2 anos. Estás a ver? E tipo, chama a atenção a essas pequenas coisas que realmente interessam verdadeiramente, e eu acho que é essa a grande lição deste filme. Yeah. O André está a pensar como é que as sereias podem ser a grande lição. Eu tinha escrito: órfãos têm uma imaginação. Mas era meio a gozar, porque realmente está cheio de morais que acabaram de ser faladas aqui neste bocadinho. Yeah. É sempre isso, né? Dar valor ao que se tem, à vida que se tem. Primeiro. Yeah. Dá-me uma- Eu tinha posto qualquer coisa parecida, mas muito mais resumido do que vocês disseram, que era nunca deixarmos de ser quem nós somos em detrimento de outras coisas que ultrapassam um bocado aquilo que acreditamos também. E acabamos por nos desviar depois e sair, como estava o Miguel a dizer, depois estás ali 2 anos ou 3 sem ver o gajo que mora ali na esquina e que é teu amigo e Yeah. pronto. Yeah. Yeah, mas é muito por aí. É assim, na verdade é engraçado porque este podcast nasce um pouco como um combate a Yeah. essa robotização, dos nossos tempos. Yeah. A ironia de fazer uma cena virtual para Yeah. matar saudades. Yeah. 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 Mas o Miguel roubou-me, a não ser que vocês tenham mais alguma coisa a dizer sobre o filme, o Miguel roubou-me a nossa saída, porque a nossa saída foi que este podcast e todos os das produções de Show da Diário foram criados para nós passarmos mais tempo juntos. E quem quiser passar tempo connosco, e como sempre, este foi um podcast das produções de Show da Diário, um projeto para matar saudades passadas, presentes e futuras. Obrigado.